Fala garotada, trazendo mais uma videoaula para vocês da nossa grade curricular que fala sobre gráficos da função exponencial. Bom, nós já demos um pontapé inicial para a gente darmos entrada nesse conteúdo. Nós fizemos aí uma revisão de conteúdos que vocês viram, né, na série anterior, que foi sobre a potenciação e a radiciação, que muito vai ajudar vocês na compreensão deste conteúdo. Então, iniciando aqui, nós temos uma definição aqui sobre a função exponencial, que nós temos aqui que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais e a sua imagem é o conjunto dos números reais positivo com exceção do zero, certo? Então, essa função é dada por a forma f de x igual a elevado a x, onde essa função ela vai ser exponencial se o meu a pertencer ao conjunto de números reais positivo com exceção do zero e o a for diferente de 1. Então, pessoal, aqui a minha base, certo? Em toda essa linguagem, ela quer dizer que a minha base ela não pode ser o zero e ela não pode ser o 1, certo? Ela tem que ser diferente do zero, jamais pode ser zero, jamais pode ser 1, mas ela pode ser qualquer valor que possa estar entre 0 e 1, ou valores que sejam maiores do que 1, tá certo? Essa função exponencial ela vai ser definida simplesmente por esse valor aqui que vai estar no expoente. Por isso, né, que o nome se refere, né, justamente a simbologia desse nomezinho aqui, né, dessa nomenclatura. Beleza? Então, a propriedades da função exponencial. Sabemos que ela sempre vai ser representada, né, por a elevado a x. Então, funções desse tipo, elas vão possuir propriedades resultantes da potência, além de características, pessoal, que é fácil de serem identificadas, e os cálculos também de serem, né, bem resolvidos, né, que são justamente aquela base que vocês viram aí nas atividades que vocês fizeram, tá bom? Então as resoluções são bem simples de fazer, tá bom? Então aqui nós temos como propriedade 1, ok? Que essa propriedade ela diz que o x, se ele for igual a 0, o meu y ele vai ser 1, certo? Então nós temos aqui que a forma da função exponencial ela é a elevado a x. O que ele está querendo dizer aqui nessa propriedade é que se esse meu x for 0, certo? Nós vamos ter como base o 1, certo? Sempre vai ser assim. Toda vez que você colocar o valor de x como sendo 0, sempre aqui no gráfico eu posso estar aqui mostrando para vocês, tá bom, pessoal? Que
essa curvatura aqui, tá certo? Você vê que cada corzinha dessa aqui, ela vai passar sempre aqui, ó, pelo ponto 1. Ó, você vê que cada corzinha dessa, ele vai estar passando, certo, pelo 1. Tanto a função crescente, certo, como a função decrescente, ela vai estar passando por esse ponto aqui. Então essa é o que diz a propriedade, certo? Se o x for 0, sempre na função exponencial ele vai passar por esse ponto 1 aqui, tá bom? Continuando aqui, a propriedade 2, se nós tivermos o a maior do que 1, a função exponencial ela será crescente, tá bom? Então dá para perceber bem aqui, ó, que nós temos algumas funções que está representado por essas curvaturas aqui. Por exemplo, essa função bem aqui, ó, 10 elevado a x. Então você nota aqui que esse 10 ele é maior do que 1. Então você vê que a função aqui ela vai ser crescente, tá bom? Nessa outra aqui, por exemplo, nós temos o y igual a 3 elevado a x. Ó, 3 também ele é maior do que 1. Então a função aqui vai ser crescente. Nessa outra aqui também que aparece aqui, ó, y vai ser 2 elevado a x. 2 é maior do que 1. Então a função vai ser crescente. Então sempre na função crescente eles vão ter aqui essa disposição aqui, eles vão ter esse comportamento, tá certo? Que vocês estão percebendo aqui neste gráfico, tá bom? Na propriedade 3, eu tenho meu a, que ele está entre 0 e 1. Ou seja, esse meu a ele é maior do que 0 e menor do que 1. O meu a está entre 0 e 1, porque o meu a ele não pode ser 0 e o meu a também jamais pode ser 1. Mas ele pode ser qualquer valor que esteja dentro desse intervalo aqui, tá bom? Então, se esse meu valor de a tiver entre o intervalo que vai de 0 a 1, tá certo? A minha função exponencial ela vai ser decrescente. Então você pode notar aqui, certo? Nesse exemplo aqui, que a minha função aqui é meio elevado a x. Então se você dividir essa fração, você vai ter o valor aqui 0,5. Então 0,5 é um valor que está entre 0 e 1, tá certo? Então a função ela vai ser decrescente. Outra coisa, pessoal, que eu queria que vocês soubessem também, é que o gráfico de uma função exponencial, sempre elas vão estar pegando dois quadrantes do plano cartesiano. Sempre esse gráfico ele vai pegar primeiro e segundo quadrante. Ou seja, qualquer gráfico de uma função exponencial, ele vai estar acima do eixo x. Ou seja, qualquer valor que você vai tomar aqui nesse plano, ele jamais vai encostar aqui nessa reta x, tá bom? Os valores eles podem se aproximar, mas eles não vão tocar na reta x, porque eles estão acima, tá certo, desse eixo, tá bom? A quarta propriedade diz que o gráfico, né, dessa função ele está sempre localizado acima do eixo x. Eu até me adiantei, né, falando para vocês anteriormente. Então nós temos aqui a função 3 elevado a x, 5 elevado a x, 7 elevado a x, ou qualquer função que você tomar aqui, pessoal, ela vai estar sempre acima aqui do eixo x, tá bom? Então você vai ver, ó, ela pode ser crescente ou decrescente. Então ela vai estar sempre acima do eixo x, tá bom? Agora aqui nós vamos estar dando ideia de como vocês
construir o gráfico da função exponencial. Então nós temos aqui a função exponencial dada por f de x igual a 2 elevado a x, ok? Então já sei que se trata de uma função crescente, porque o meu a ele é maior do que 1, certo? Então nós temos alguns passos para seguir, e o primeiro passo, pessoal, que vocês vão fazer é construir uma tabelinha dessa, tá bom? Vocês vão construir uma tabela dessa, e aí vocês vão dar valores para x, tá bom? Então os valores que foi dado para x aqui foi o valor menos 1, 0, 1 e 2. Então esses valores foram valores aleatórios que eu dei para x. Então se eu dei esse valor para x, eu vou encontrar a minha imagem quando eu calcular esses valores substituindo na minha função, ok? Então vamos passar aqui para frente. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo é eu calcular as imagens, ok? Então a minha função aqui, como ela é 2 elevado a x, o meu x aqui é menos 1, então eu tenho 2 elevado a menos 1, certo? 2 elevado a menos 1 dá, como o expoente está negativo, eu vou aplicar o inverso. Então eu vou ter como resultado 1 meio, certo? E 1 meio vai ser igual a 0,5, tá bom? Pronto. Se bem que o meu x for 0, eu vou ter aqui 2 elevado a 0. Então toda a potência que o meu expoente é 0, a minha base vai ser 1. Vimos agora há pouco isso, né? O meu x sendo 1, eu vou ter 2 elevado a 1. Toda vez que o meu expoente for 1, eu vou ter como resultado a minha base. Então vai ser 2, certo? E se o meu x for 2, eu vou ter aqui 2 elevado a 2, ou seja, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, eu já encontrei as minhas imagens, que foi meio, né, 0,5, 1, 2 e 4. Esse é o segundo passo. Para frente, nós temos o terceiro passo, que é montar os pares ordenados, certo? Então, você viu lá que quando eu calculei a minha função, quando o meu x era menos 1, quanto foi que nós encontramos lá a imagem? Foi meio, não foi? Então 0,5. Quando nós substituímos x por 0, encontramos 1. Quando nós substituímos x por 1, encontramos 2. Quando nós substituímos x por 2, encontramos 4. Então está aqui todos os pares. Esse é o terceiro passo, ok? E o quarto passo é eu pegar esses pontos e localizar ele no gráfico. Só vou colocar esse aqui que esqueci de colocar, é o menos 1 e o 0,5. Aí, pessoal, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, que meio, tá bom? Então pode ser 0,5 ou meio. Então aqui, ó, vou localizar esses pontos no gráfico. Então menos 1 e 0,5 ou menos 1,5, tá bem aqui, ó, menos 1,5. Tá aqui, ó, o ponto relacionado a esse par ordenado aqui. Agora eu vou localizar 0 e 1. Como o 0 é x, o meu ponto ele vai estar bem aqui no y, aqui, ó, no 1, ó. Então ele vai estar aqui na reta y, ok? Localizando aqui o meu ponto 1 e 2. Como 1 é x, então 2 vai estar aqui, ó. Então
Então o ponto está aqui 1 e 2. E localizando 2 e 4, o 2 é x, então o y aqui vai ser 4, ok? Se por acaso, pessoal, esse x fosse 3, como foi colocado ali, ó. Se o x fosse 3, então eu teria aqui, ó, 2 ao cubo dá 8. Então tem aqui 3 e 8, ó. Então tá aqui 3 e 8. Então localizei os pontos, né, no gráfico. Então o quinto passo vai ser a ligação desses pontos, ou seja, fazer a curvatura. Como ela é uma função crescente, por que crescente? Porque bem que o meu A ele é maior do que 1. Decrescente vai ser se o meu A tiver entre 0 e 1, tá certo? O meu A for maior do que 0 e menor do que 1, porque não pode ser nem 0 e nem 1, certo, pessoal? Então aqueles pontos que vocês localizaram no gráfico estão ligados aqui, ó. Então você vê que o gráfico dessa função ele vai ter esse comportamento aqui, ó. Esse aqui é o comportamento do gráfico de uma função exponencial. Certo, pessoal? Espero que vocês estejam compreendendo aqui. Vamos passar aqui para frente. Aqui nós temos, né, esse outro exemplo, onde a minha função aqui, ela já é 2 elevado a x mais 1. Ok? Mas simplesmente, pessoal, esse x é o valor que vai estar aqui, ó. O valor que você vai colocar na tabela. Aqui já está pronto, tá certo? Já está pronto essa tabela. Mas vocês, por exemplo, vão criar aí na atividade, vocês vão resolver. Então você vai dar valor para x. Então aqui, ó, se o x de vocês for menos 1, eu vou ter bem aqui, ó, menos 1 mais 1 vai dar 0, né? Então 2 elevado a 0 dá 1, ó. Pronto, tá aqui. Se o meu x for 0, o que é que você vai ter aqui, ó? 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. Quando você faz 2 elevado a 1, dá 2, ó. Tá aqui, certo? Se o x de vocês for 1, você vai ter 1 mais 1, 2. Então 2 ao quadrado vai ser 4. Tá aqui, ó. Se o x de você for 2, você vai ter 2 mais 1, 3. Então 2 elevado ao cubo dá 8. Tá bom? Então já fiz todos os passos, aqueles passos lá que eu fiz passo a passo para vocês entenderem. Agora estão aqui, ó, de forma direta. Então o que é que eu vou fazer? Menos 1 em 1, eu já vou localizar ele lá no plano. Então tá aqui, ó, menos 1 e 1, ó. Tá aqui, ó, o ponto. Então 0 e 2, tá bem aqui, ó, 0 é x, então 2 tá bem aqui no gráfico, ó, no y. 1 e 4, 1 é x, ó, tá aqui, o 4 tá bem aqui, ó, que é y. 2 e 8, tá aqui, ó, 2 é x, o 8 y. Pronto. O que é que vocês vão observar? O valor do termo A, tá aqui, ó, maior do que 1, função crescente. Então aqui, ó, esse comportamento aqui, ó, tá certo? Da função. Pronto. É isso que vocês vão fazer, tá bom? Para estar construindo o gráfico da função exponencial. Vamos passar aqui para mais um exemplo. Aqui nós temos o terceiro exemplo, onde, tá certo, a minha função é 0,5, tá aqui, ó, 0,5 elevado a x. Então você vê aqui, ó, que 0,5 ele tá entre x e 1, tá certo? Então, como esse valor ele tá entre
0 e 1, aí você já vê que o meu A, né, ele vai ser o gráfico de uma função decrescente, tá bom? Então meu x, ele vai ser menos 1. Então x sendo menos 1, essa função vai inverter, vai ficar 1 dividido por 0,5. então 1 dividido por 0,5 vai dar 2, tá aqui, ó, certo? Se o meu x for 0, você vai ter 0,5 elevado a 0. Toda vez que o expoente for 0, a base vai ser 1, tá aqui, ó, certo? Se o meu x for 1, então toda potência que o expoente é 1, ele vai ser igual à base, ó. Então vai ser 0,5, tá aqui também, ó. E se o x de vocês for 2, substituir ele aqui por 2, você vai ter 0,5 ao quadrado, que é 0,5 vezes 0,5, que dá 0,25. E aqui a função decrescente, exponencial decrescente, ela vai ter esse comportamento aqui, ó, tá certo? Onde vai pegar os pontos aqui no plano cartesiano. Aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem aí quando vocês forem olhar na videoaula, mas bem aqui, ó, onde está pegando bem aqui esse ponto, bem aqui é o ponto 1, tá certo, pessoal? Então sempre quando você for fazer um gráfico de uma função exponencial, ele sempre vai, tá certo, pegar esse ponto aqui 1. Agora, por que ele sempre vai passar no ponto 1? Porque você sempre vai levar essa função a 0. E quando eu tenho o expoente 0, a minha base vai ser 1. Então sempre o meu gráfico vai passar, ó, pelo ponto 1. Tá bom? Então, gente, era isso que eu queria explicar para vocês, para estar facilitando mais aí a compreensão de vocês. Espero que essas explicações ela tenham colaborado muito aí na aprendizagem de vocês, tá bom? Esperei vocês me falarem se tinham compreendido daquela videoaula que eu enviei hoje pela manhã, mas vocês não falaram nada, eu achei melhor, né, gravar explicando eu mesmo, para tentar facilitar mais o entendimento de vocês. Então espero que tenha sido produtivo, tá bom? Qualquer coisa, vocês vão resolver a atividade. Nós vamos estar aí no grupo para estar colaborando mais e mais aí, tá certo, pessoal? Caso haja alguma dificuldade, tá bom? Pois eu desejo aí para vocês um excelente dia, tá bom? Uma ótima aula, e dizer que nós estamos aí para colaborar.